Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador da área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Hoje eu estou gravando a 13ª videoaula, a quinta do mês de maio de 2020. Bom, na última aula falamos sobre alguns pontos da peça Hamlet, né? E hoje vamos continuar com essa temática. Hoje nós vamos encerrar o tema Hamlet, tá? Vamos falar sobre a interpretação da peça. O poeta e tradutor brasileiro Péricles Eugênio da Silva Ramos considerou a peça em sua tradução de Hamlet como uma obra rica que permite as mais diversas interpretações e as apreciações mais extremadas. De fato, desde a realização de Hamlet há mais de 4 séculos, Shakespeare conseguiu produzir uma obra que abriu diversas discussões em torno do seu enredo e de suas personagens, onde alguns a consideram como indestrutível. E, além disso, é fundamental para a compreensão do ser humano. Hamlet adequou-se em ramos e áreas humanas com abrangência inédita para uma obra de teatro, sendo estudada sobre as óticas da ideologia, simbologia, hermenêutica, que é uma filosofia que estuda a teoria de interpretação, sociologia e etc. O prestígio inicial de Hamlet deu-se no século XIX com o Romantismo, período que presenciou a origem de estudos mais profundos e mais sérios acerca das obras de Shakespeare. E a popularidade da peça lhe ajudou a entrar no século XX com ainda mais vigor, permitindo a ele dar novas roupagens e também contribuições de novos elementos aos variados mecanismos que o século passado se preocupou em criar ou em desenvolver. Portanto, não é de se espantar que a peça adquiriu um grande histórico no que diz respeito às suas interpretações, que foram feitas por grandes nomes da literatura, da ciência e da filosofia, abrangendo desde a religião até a psicanálise. Vou falar um pouco da religião, né? Na religião, a misteriosa morte de Ofélia abre-se um tema quando os coveiros discutem se ela merece enterro cristão por ter se suicidado. Escrita numa época de turbulência religiosa e no despertar da reforma inglesa, Hamlet é alternadamente católica ou supersticiosamente medieval e protestante, ou conscientemente moderna. O fantasma do rei Hamlet diz que está no purgatório e sofrendo sem os últimos sacramentos. Os sacramentos, para quem não sabe, é a extrema-unção dada aos enfermos antes deles morrerem, né? O padre ia lá, fazia a extrema-unção. Isso e a cerimônia fúnebre de Ofélia, que é caracteristicamente católica, perfazem a maior parte da conexão do catolicismo com o enredo da peça. Certos estudiosos têm observado que as tragédias de vingança surgem em países tradicionalmente católicos, como a Espanha e a Itália. No entanto, isso é um paradoxo, visto que a doutrina católica prega o dever para com a família e com Deus. Já o dilema de Hamlet, então, é vingar seu pai matando seu tio Cláudio, ou deixar a vingança nas mãos de Deus, como exige a religião. Grande parte do protestantismo de Hamlet resulta provavelmente em sua localização na Dinamarca, que era desde o tempo de Shakespeare predominantemente um país protestante, embora não esteja claro se a localização ficcional da peça nesse país esteja realmente destinada a esse fato. A obra faz menção ao Wittenberg, onde Hamlet, Horácio, Rosencrantz e Guildenstern, os personagens, frequentaram universidades, local onde Martinho Lutero pregou pela primeira vez suas 95 teses do protestantismo. Quando Hamlet diz na peça que há uma iniludível providência na queda de um pardal, ele reflete a ideia protestante de que a vontade de Deus controla até mesmo o menor evento. Diferentemente, no Q1, como já vimos, a mesma passagem aparece da seguinte forma: há uma providência predestinada na queda de um pardal, o que sugere uma ligação ainda mais forte com o protestante João Calvino através da doutrina da predestinação.
Certos estudiosos estimam que essa passagem tenha sido censurada, pois só aparece mesmo no Q1. Agora falamos da filosofia. As ideias filosóficas em Hamlet talvez possuam conexões com alguns conceitos do francês Montaigne, que é contemporâneo de Shakespeare. Hamlet é frequentemente encarado como um personagem filosófico que expôs ideias agora conhecidas como relativistas, existencialistas e céticas. Por exemplo, Hamlet expressa uma ideia relativista quando se dirige para Rosencrantz e diz: nada é bom ou mal, a não ser por força do pensamento. A ideia de que nada é mal, exceto na mente do indivíduo, encontra suas raízes nos gregos sofistas, que acreditavam que, uma vez que nada pode ser percebido exceto através dos sentidos, e uma vez que todas as pessoas sentem e, portanto, percebem as coisas de maneira diferentemente entre si, não há verdade absoluta, apenas a verdade relativa sobre as coisas. O exemplo mais claro do existencialismo, contudo, só está por vir no célebre e famoso monólogo da tragédia: ser ou não ser, eis a questão. Bom, os críticos acreditam que Hamlet usa ser para aludir à vida e à ação, e não ser aludindo para a morte e a inércia. Acreditam também que Hamlet reflete o ceticismo contemporâneo prevalecido durante o humanismo renascentista. Anteriormente à época de Shakespeare, os humanistas argumentaram que o homem era a maior criação de Deus, feito à imagem divina e capaz de escolher sua própria natureza. Mas essa tese foi contestada notavelmente na obra Ensaios, de 1950, do francês Montaigne. A frase "que obra de arte é um homem", que vem de Hamlet, ecoa muitas ideias de Montaigne, mas os estudiosos discordam se Shakespeare realmente citou o ensaísta da França ou se isso não passa de coincidência, onde ambos reagiram semelhantemente diante do espírito da época. A política, né? Tem que ter a política no meio. No início do século XVII, a prática da sátira política ficou totalmente desencorajada pelo fato de os dramaturgos correrem o risco de serem punidos por trabalhos ofensivos. Ou seja, foram proibidas totalmente, né? Não desencorajadas, foram proibidas. Em 1597, por exemplo, Ben Jonson foi preso por sua colaboração na obra A Ilha de Cães. Thomas Middleton, em 1624, ficou encarcerado enquanto a sua peça Um Jogo de Xadrez foi banida após 9 encenações. Ou seja, mexer com político era complicado, né? Bom, numerosos estudiosos creem que o impulso divertido de Polônio, personagem, né, Polônio, em Hamlet, vem seguramente de William Cecil, que era o Lord Burghley, que era tesoureiro e conselheiro-chefe da rainha Isabel I da Inglaterra, onde se encontram inúmeros paralelos. O primeiro paralelo é que Polônio é um estadista ancião num cargo semelhante ao do Lorde. Ainda nesse raciocínio, os diversos conselhos que Polônio entrega a seu filho Laertes são muito parecidos ao que o Lorde entrega para o seu próprio filho. Os estudiosos também chamam a atenção para a verbosidade entediante de Polônio, que dizem ser semelhante ao de Burghley. Finalmente, a relação da filha de Polônio, Ofélia, com o nobre Hamlet pode ser comparada com a relação da filha do Lorde, Anne Cecil, com Eduardo de Verus. Esses argumentos também oferecem um suporte para o debate da autoria de Shakespeare e, principalmente, para a visão oxfordiana. No entanto, Shakespeare esquivou-se da censura e, longe de ser reprimido, tudo indica que a peça recebeu uma permissão das autoridades religiosas na Inglaterra, bem como um brasão de armas. É como se fosse um prêmio, né? A psicanálise, né? Vou falar um pouco da psicanálise da peça. Desde o surgimento da psicanálise no final do século XIX, Hamlet tem sido a fonte de tais estudos e experimentou análises realizadas por nomes como Sigmund Freud, Ernest Jones e também Jacques Lacan. Não vamos falar sobre todos eles, tá? Vamos falar somente sobre Freud, né? Sigmund Freud. Freud, eu falo Freud.
Esses influenciaram produções teatrais posteriores. Freud sugeriu que um inconsciente complexo de Édipo causou a excitação de Hamlet a matar seu tio Cláudio. Ele dizia que Hamlet, ele tinha o complexo de Édipo, né? Todo mundo sabe o complexo de Édipo, é o filho que se apaixona pela mãe. Então ele, por esse amor que ele sentia pela mãe dele, e o ciúme que sentia dela também, o fez assassinar o próprio tio. Vamos falar também sobre o feminismo da peça, né? O feminismo, como Hamlet tratava com as suas personagens femininas da peça. Durante o século XX, críticos feministas abriram novas abordagens acerca das personagens Gertrudes e Ofélia. Os novos historiadores e críticos do materialismo cultural examinaram a peça segundo seus contextos históricos, tentando juntar a cultura original do meio ambiente da peça. Eles se focam para o papel social da mulher da Inglaterra na Idade Moderna, apontando para a trindade comum da empregada, da esposa ou da viúva, e deixaram as prostitutas fora desse estereótipo. Dentro desta análise, a essência da peça é no enredo central de que Hamlet não aceita o novo casamento da mãe e a vê como uma prostituta por causa da sua incapacidade de manter-se fiel ao rei Hamlet, seu falecido marido. Em consequência, segundo as feministas, Hamlet passa a perder sua fé diante de todas as mulheres, tratando Ofélia como se ela fosse desonesta. De acordo com certos críticos, Ofélia pode ser honesta e justa, contudo, no entanto, é praticamente impossível associar essas duas características, uma vez que justiça é um traço de aparência do exterior, né? Enquanto que a honestidade é um traço interior de cada sujeito. O ensaio Mãe de Hamlet, de 1957, de Caroline Hepburn, defende Gertrudes, a mãe de Hamlet, argumentando que o texto da peça nunca afirmou que a rainha soubesse do envenenamento do rei Hamlet por parte de Cláudio. Ou seja, ela não sabia que o seu cunhado havia envenenado seu marido. Esta análise tem sido defendida por muitos outros críticos, principalmente os feministas. E Hepburn diz que os homens, há séculos, têm seguido a visão do príncipe a respeito de sua mãe, ao invés de entenderem os motivos dados pela própria rainha. Deste modo, não há evidências de que Gertrudes praticou adultério. Ela meramente teve que se adaptar às circunstâncias diante da morte de seu esposo para o bem de todo o reino. Ofélia, por sua vez, tem sido defendida por críticos de todos os tipos, notavelmente por mulheres que, além de críticas teatrais e literárias, são feministas. Sobre esse ângulo, a personagem é cercada de homens poderosos que possuem algum significado em sua própria vida. Polônio, seu pai, Laertes, seu irmão, e Hamlet, seu noivo. Mas todos os três desaparecem de sua vida. Polônio, o pai, morre, Laertes, o irmão, viaja e Hamlet, o noivo, a abandona. Fazendo com que algumas teorias convencionais digam que, sem esses três homens importantes para tomar decisões em seu lugar, Ofélia dirige-se gradativamente à loucura. Bom, os críticos feministas apontam que ela ficou louca e sentiu-se culpada porque quando Hamlet assassinou Polônio, ele cumpriu o desejo dela de, tirando Polônio do caminho, poderem ficarem juntos. Bom, alguns críticos consideram que Ofélia tornou-se inexata e inadequadamente o símbolo da mulher histérica e distraída na cultura moderna. Hamlet, até hoje, é uma das obras mais citadas da literatura inglesa e é frequentemente incluída na lista dos grandes trabalhos literários. O próprio Machado de Assis, um grande admirador de Shakespeare, utilizou a tragédia hamletiana em inúmeros escritos de sua autoria. Mais popularmente, no conto A Cartomante, a frase "há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia", que logo em sua primeira linha, que conduz a história através desse discurso. Esse discurso é uma frase da peça Hamlet. Adaptações para o cinema. Vamos encerrando aqui falando sobre as adaptações para o cinema. A primeira adaptação de Hamlet que fez sucesso na tela foi o filme produzido em 1900, de 5 minutos, de Sarah Bernhardt, que apresentava a cena da competição, aquela que ela segurava a caveira, né? Hamlet segura a caveira. Em 1920, Asta Nielsen encenou Hamlet como uma mulher que gasta sua vida disfarçada de homem.
Em 1949, o filme Hamlet, dirigido e protagonizado por Laurence Olivier, ganhou 2 Oscars da Academia de Hollywood de melhor filme e de melhor ator, o próprio Laurence Olivier. O filme Gimlet, de 1964, que é um filme russo baseado na tradução de Boris Pasternak, foi estrelado por Inokenti Smortunovsky, no papel do príncipe. Por sua performance, Smortunovsky ganhou um elogio de Laurence Olivier. Posteriormente, outros atores, como Mel Gibson e Kenneth Branagh, também dirigiram ou atuaram adaptações cinematográficas de Hamlet. Branagh adaptou, dirigiu e estrelou uma extensa versão em 1996, que continha todas as palavras da peça shakespeariana. E o resultado foi um filme de 4 horas de duração. No ano 2000, Michael Almeida adaptou a história para os tempos contemporâneos, onde ela se passa em Manhattan. Manhattan, para quem não sabe, é a ilha de Nova York, a cidade de Nova York. E o ator Ethan Hawke, que foi indicado 4 vezes ao Oscar, sendo 2 como melhor ator coadjuvante e 2 de melhor roteiro adaptado, encenou um Hamlet que estuda cinema. Bom, encerramos aqui o que nós queríamos dizer sobre a peça Hamlet. Sei que tem muita coisinha aí que é complicada da gente entender. Lógico que quando nós voltarmos às aulas, ou quem tiver dúvidas, pode deixar no grupo lá do WhatsApp para fazer perguntas que eu respondo. Se quiser, deixa seu comentário aqui no vídeo. E na próxima aula nós iniciaremos sobre outra peça trágica de Shakespeare, Romeu e Julieta. Uma boa tarde a todos e até lá. Obrigado.